Olá, bem-vindos ao Med Talks, a sua pílula quase diária de informações sobre saúde e bem-estar. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante que ganha muito destaque agora em setembro, mas que na verdade merece a nossa atenção o ano inteiro. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Essa é a frase que está guiando a campanha do Setembro Amarelo esse ano. É uma mensagem muito poderosa, sabe? Porque ela funciona para os dois lados. É um chamado para quem está passando por uma dor silenciosa, mas também é um lembrete para todos nós para que a gente esteja pronto para ouvir e oferecer apoio. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, começou aqui no Brasil lá em 2014. Foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria junto com o Conselho Federal de Medicina. E a missão, desde o comecinho, sempre foi muito clara: derrubar aquele muro de silêncio que existe em volta do suicídio e mostrar que a prevenção é, sem dúvida, o caminho mais poderoso que a gente tem. E para a gente entender de verdade o tamanho e a urgência dessa campanha, a gente precisa olhar para os números. Eles ajudam a gente a dar uma dimensão para uma dor que, para muita gente, continua invisível. Mais de 700 mil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é o número de vidas que são perdidas para o suicídio todo ano no mundo inteiro. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é um número maior do que as mortes anuais por HIV, malária ou até câncer de mama. Isso mostra que é sim um problema de saúde pública global muito, muito grave. Agora, trazendo o foco aqui para nossa casa, para o Brasil, o cenário também é bem alarmante. São quase 14 mil casos registrados por ano, um número que se traduz em milhares de famílias, de amigos, de comunidades inteiras sendo impactadas por essa perda. E se a gente quebrar esse número, a estatística fica ainda mais palpável, sabe? Dá uma média de 38 pessoas por dia. Pensa nisso. Todo santo dia, em média, 38 pessoas no nosso país tiram a própria vida. É uma perda que se repete dia após dia. E aqui os dados mostram uma coisa que força a gente a refletir. As taxas de suicídio entre os homens são mais que o dobro das taxas entre as mulheres. São 12,6 casos para cada 100 mil habitantes contra 5,4. Essa diferença enorme mostra que existem fatores sociais e culturais no meio disso, talvez ligados àquela dificuldade que muitos homens têm de falar sobre o que sentem, de mostrar vulnerabilidade. Mas olha, apesar desses números serem bem pesados, a mensagem principal do Setembro Amarelo não é de desespero, viu? Pelo contrário, é de esperança. Porque a principal barreira, que é o silêncio, pode ser quebrada. E a prevenção não é só possível, ela é a nossa ferramenta mais eficaz. E aqui vem o dado que, para mim, é o mais importante e esperançoso de todos. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, 96,8% dos casos de suicídio estavam ligados a transtornos mentais que, na imensa maioria das vezes, têm tratamento. O que esse número gigante prova para a gente? Prova que a grande maioria dessas mortes poderia, sim, ser evitada. O acesso à informação de qualidade e a tratamento psiquiátrico faz toda a diferença. A campanha reforça exatamente isso. A vida é e sempre vai ser a melhor escolha. E a ajuda para continuar vivendo existe e está disponível. Bom, essa ideia de prevenção leva a gente para uma pergunta muito prática. Como é que a gente pode, de fato, fazer a nossa parte? E tudo começa com uma coisa: aprender a enxergar os sinais de que alguém perto da gente pode estar precisando de ajuda. É preciso ficar atento a mudanças de comportamento, que às vezes são bem sutis. A pessoa pode começar a se isolar mais, a falar sobre o futuro com desesperança, soltando frases como "eu queria sumir", o descuido com a aparência, a perda de interesse em coisas que antes ela amava fazer, ou mudanças bruscas no sono e no apetite. Isso não é detalhe. Muitas vezes são o jeito que uma dor invisível encontra para se manifestar. Mas identificar os sinais é só o primeiro passo. O que realmente faz a diferença é saber o que fazer depois que a gente percebe alguma coisa. É nesse momento que a nossa preocupação se transforma numa ação que pode literalmente salvar uma vida. Então, a pergunta que fica é: como é que a gente pode oferecer apoio de um jeito que realmente funcione? Não se trata de ter todas as respostas, mas sim de ser uma ponte, uma conexão entre a pessoa e a ajuda profissional que ela precisa. O apoio de verdade se baseia em 4 pilares. Primeiro, pratique a escuta ativa, ou seja, ouça de verdade, sem julgar, sem dar conselho, só ouvindo. Segundo, crie um espaço seguro, mostre empatia, que você se importa e está ali. E o passo mais crucial de todos,
incentive e ajude ativamente essa pessoa a procurar um profissional de saúde. E para uma ajuda imediata, que é de graça e está disponível a qualquer hora do dia ou da noite, o recurso mais importante para a gente guardar é este. Ligue 188. É um número que salva vidas. O número 18 é a porta de entrada para o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É uma organização que atua desde 1962 com voluntários incríveis que oferecem apoio emocional, de graça e com total sigilo. E o mais importante, o serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias, seja por telefone, chat ou e-mail. E tudo isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa, né? No fim das contas, a prevenção se constrói no diálogo, no acolhimento, na conexão entre as pessoas. Falar e principalmente ser ouvido continua sendo a solução mais poderosa de todas. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. E se uma conversa, uma única conversa, pudesse mudar tudo para alguém? Vale a pena tentar? Não vale? Agradecemos muito o tempo e atenção dedicada a este tema tão importante. A informação é uma ferramenta de cuidado poderosa. E para mais conteúdos sobre saúde física e mental, o portal da MED está sempre disponível em med.com.br. A gente se vê em breve.